Olá, gente. Então, nesse terceiro passo dessa série que eu fiz na construção desse projeto, dessa camisa, nós vamos partir para a costura, né? Que agora é a definição mesmo, a aplicação mesmo daquilo que a gente vinha vendo ao longo dos 3 vídeos. Para quem chegou agora e ainda não está entendendo o que está acontecendo, é simples, uma amiga minha achou esse lençol velho aí, e é um lençol com uma estampa muito foda, né? E aí ela teve ideia de fazer uma camisa com ele. Topei, resolvi costurar, né? Já que eu sabia costurar, eu falei, deixa pra mim que eu faço. E essa estampa desse lençol, ela tem um detalhe muito interessante, que são essas figuras geométricas, né? Então foi um desafio interessante, até mesmo em questão de produção de conteúdo, rendeu uma coisa boa, assim. A gente tá falando de uma grande dificuldade, né? Porque você vai ter que encaixar essas linhas, você não vai poder costurar de qualquer forma. Esse é o grande diferencial, por exemplo, quando a gente pega uma camisa aí feita por uma grife e uma camisa feita por uma loja de departamento. Basicamente, nesse passo, o que vamos fazer é distribuir as peças. E por esse lençol ter essa distribuição de listras, eu achei mais interessante que eu fizesse uma distribuição melhor nesse tecido, de forma que eu conseguisse uma certa simetria aí. Então, eu não sei como que você vai fazer aí na sua casa, mas caso você tenha uma estampa parecida, ou você queira fazer numa lógica parecida que a minha, é interessante que você faça essa distribuição aí certinho, faça as marcações certinhas antes de partir para a costura de fato. Depois de cortar as peças, agora é só você verificar o tamanho delas, né? É muito interessante que você faça isso. Às vezes tem uma dobra ou outra coisa que acaba prejudicando aí, acaba saindo maior, a peça acaba saindo torta. É bom e interessante também que você já compare o tamanho dos colarinhos, o tamanho da manga. E como primeiro passo para a construção da camisa, eu gosto de começar pela frente. E nesse caso, a nossa vista vai ser uma vista italiana. O que significa isso? A vista italiana nada mais é do que a vista que possui essa listinha, essa dobrinha para fora. Como o nosso tecido, que vocês já repararam, não é um tecido de dupla face, ele é um tecido de face única, então eu não conseguiria dobrar ele para fora para fazer a vista italiana. Então o que eu fiz? Eu só separei uma tira, eu fiz um próprio molde de uma tira que vai em intertela inclusive, e eu costurei essa tira de fora a fora, simulando o próprio tecido, ou seja, a tira tem que ser igual. Já para a vista direita, como a dobra é para dentro, a dobra é interna, então não tem necessidade de fazer essa tira extra de tecido. É só cortar mesmo com o molde aberto, igual a gente fez com a parte esquerda. Feito isso, eu gosto sempre de dobrar os tecidos no próprio molde. Por isso eu sempre coloco nos meus moldes a margem de costura, porque essa margem de costura ela vai me ajudar muito na hora de fazer essa dobra. Então é só você dobrar, prende com alfinete normalmente, como se você estivesse costurando. E aí é só você vir com ferro para poder vincar essa dobra e facilitar na hora da costura. Essa parte também não vai ter muito mistério não, é só uma costura reta normal. A única coisa que você tem que ter em mente aqui é que essa parte ela vai ficar aparente, ou seja, é a parte que vai ficar na vista. Então é interessante que você não erre nessa costura, então tenha muito cuidado nessa parte aqui.
Agora, continuando ainda na parte da frente, a gente vai colocar os bolsos. Na verdade, o bolso, né? Aqui eu vou usar só um, embora o projeto original sejam dois. Eu vou usar a mesma lógica que eu usei para fazer o transpasso. É só você pegar o próprio molde do bolso. Aqui com uma ressalva que eu gosto de colar um papel cartão, né? Porque o bolso é uma parte mais detalhada, então requer uma precisão maior. Mas para isso é só você pegar o papel mesmo, cartão, que ele vai te dar essa dureza suficiente. E é isso, a lógica é a mesma. Ferro para poder vincar e marcar a peça antes da costura. Tomando cuidado aí para conferir sempre se está tudo muito certinho, se as retas estão realmente certinhas. Lembrando que o bolso é uma parte que vai ficar evidente, então você requer um cuidado maior. Feito isso, já vincada a peça, você vai posicionar ela no molde, normalmente no lugar que você vai costurar, ou seja, onde você quer que posicione o bolso. Mais uma vez vocês conseguem perceber que eu recortei uma faixa de tecido exata de onde ele iria, né? Eu não acho muito interessante em camisa estampada que o bolso esteja fora de sincronia assim, com o tecido. E aí é só você mesmo passar uma agulha normal para não deixar sair do lugar e costurar. Não tem muito mistério aqui não. A única dica que eu dou para quem não tem muita experiência nessa parte, e que eu tenho muita dificuldade também, é que não faça essa parte com muita rapidez. É uma parte que é uma costura muito rente à margem, ou seja, qualquer desviozinho, qualquer coisinha ela vai sair. Então assim, tenha muito cuidado aqui, não precisa ter pressa, não nessa parte, não pode ter pressa aqui não. Se você não tem habilidade, faça devagar e vai dar tudo certo. Feita a parte da frente, agora a gente vai começar a costura das costas. E a gente começa pela pala. Não tem muito mistério aqui não, você vai unir as duas palas. E sempre prestando atenção no verso e na frente do tecido, né? Que a gente está costurando pelo lado avesso, toma cuidado com isso. Lembrando que para quem, como eu, não tem habilidade na costura, não tem muita habilidade na costura, é sempre indicado que alinhave sempre as peças, né? Ainda mais quando é uma costura de camiseta que requer uma precisão aí maior. A costura é uma costura normal, lembrando sempre de respeitar a margem de costura que a gente definiu lá no projeto. Enfim, o ideal é que não sobre nem falte tecido aqui, né? Porque a gente está copiando uma peça pronta. Terminada a costura, agora a gente mais uma vez vai vir com o ferro vincando o tecido, esticando bem, para ter certeza que não vai ter nenhuma sobra de tecido. Como a gente vai pespontar essa costura, não é interessante que o tecido tenha qualquer tipo de ruga, porque aí ele vai ficar bem marcado na hora, vai ficar aquela sobra de tecido, aquele ponto meio bufado assim, que não é muito interessante, não é um acabamento muito legal. E aí a gente vai vir rebatendo essa costura, eu não sei se é rebatendo mesmo que fala, mas enfim, a gente vai vir pespontando essa pala, vai fazer o primeiro pesponto da pala. Aí como vocês puderam perceber, tá vendo que ficou uma dobrinha ali, mas enfim, nada que vai prejudicar aí o projeto não.
Terminada a primeira parte da pala, agora nós vamos encaixar a parte da frente, né? E para isso existe uma técnica chamada técnica yoke, que é uma técnica invisível de costura. E para isso você vai encaixar o tecido na seguinte sequência e você vai simplesmente enrolar todas essas peças do meio, tanto as duas partes da frente quanto a parte das costas, se atentando às duas palas, né? E como você vai reparar, a pala de trás ela está virada para frente, ou seja, as duas vão fechar como se fosse uma ostra. Então uma tem que estar de frente para a outra e ao mesmo tempo cobrindo toda a parte do meio da camisa. Bom, eu sei que ficou confuso na minha fala, mas é só você seguir exatamente o que você está vendo aí que não tem erro. Sempre alinhavando a peça para ter certeza da precisão do ponto. E depois é só costurar. Uma costura simples também, não tem muito mistério nessa parte não. Feita a costura, agora a gente vai desvirar essa peça. Eu não sei se vocês perceberam aí, mas eu estou desviando a peça pela manga. E não precisa, não há necessidade de você desviar pela manga, você pode desviar pelo próprio buraco da gola. Eu não sei o que aconteceu comigo, se eu dei algum tipo de bug pelo nervosismo da gravação, mas enfim. Acabei fazendo dessa forma, é muito mais trabalhoso, não tem necessidade, mas enfim, por qualquer lado que você resolver tirar, vai dar certo. Então, fica a seu critério aí. E quando a gente abrir vai ficar assim, ó, parte da frente emendada com a parte das costas, com a pala, a costura toda embutida, e aí é só você vir com o ferro, vincando mais uma vez a peça, sempre tomando cuidado para esticar, né? Não é interessante que tenha sobra de tecido aí. E depois é só repetir aquele mesmo processo que a gente fez nas costas, que a gente fez antes. Só você vir pespontando aí com a costura simples mesmo, não tem muito mistério não. O pé calcador que eu estou usando para para costurar essa camisa é um pé simples mesmo, mas ele tem umas ranhuras que me ajudam a localizar assim. Eu gosto bastante dele. Feito o encaixe da parte das costas com a parte da frente, agora a gente vai partir para a união das mangas. A união da manga é uma parte chata para mim, no meu ponto de vista, é a parte mais chata de fazer uma camiseta. Eu acho mais chata do que fazer a própria vista em si. Então é sempre interessante que além de marcar a frente, você também faça o embebedamento da manga.
É só passar uma costura simples, lembrando de ajustar o ponto da máquina para o ponto mais largo que você tiver. E aí você vai passar na parte que vai a costura, você vai passar uma costura de forma que você consiga franzir esse tecido. Bom, agora é só alinhavar essa manga na parte, lembrando que a gente já conferiu as peças, a gente já conferiu as medidas, então tá tudo batendo certinho. Só que tem uma ressalva para essa parte aqui que eu gostaria de fazer. Na hora de alinhavar, e vocês vão perceber ao longo do tutorial, eu sempre gosto de primeiro alinhavar as duas pontas e depois de esticar o tecido de forma que eu consiga igualar as duas metades. Então assim fica muito mais fácil eu saber exatamente a quantidade de tecido para cada lado. Como a gente frisou o tecido, então ele vai ficar com essa diferença aí que às vezes pode dar um problema na hora da costura. E vocês vão ver mais pra frente. A costura aqui, ela requer um pouco mais de detalhe na costura da manga. Por quê? Como a gente franziu o tecido, corre o risco da própria máquina, enfim, aí a gente tem máquinas e máquinas, mas máquinas como a minha costumam agarrar o tecido em um dos pé-calcadores. Às vezes o tecido de cima acaba correndo menos do que o tecido de baixo. E aí você vai costurando, costurando, aí no final quando você acha que está tudo pronto, você percebe aí uma diferença de 1 centímetro de tecido. Então é interessante que você mantenha o tecido alinhado. Eu gosto sempre de costurar o tecido esticando ele, entendeu? Porque às vezes, até quando a gente percebe que é igual agora, você tá percebendo que o tecido de cima está mais enrugado, e para isso é só você esticar o tecido mesmo e passar a costura que a própria máquina vai igualar aí, não tem problema algum em fazer isso. Tá vendo? Só você esticar, ele estica e já iguala e fica perfeito. Tá vendo? Esse é o resultado. A gente fica com a manga com uma leve dobra, tá vendo que o franzido ele não vai enrugar a peça, ela fica toda certinha, mas ao mesmo tempo a manga fica meio bufada, tá vendo como é que o caimento dela melhora muito? E agora a gente vai passar para o rebate da costura, né? É só você pegar esse excesso de tecido que sobra, você vai virar esse tecido para o sentido da camiseta e você vai vir pespontando essa costura. Bom, eu não sei por qual motivo eu não tenho um arquivo, eu não consegui achar, eu não sei se minha câmera gravou, eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi o arquivo. Não tem muito mistério nessa parte não, é só você seguindo essa costura. Mais pra frente a gente vai rebater a lateral da camiseta e vocês vão entender como é que faz. Mas assim, fora isso não tem muita dificuldade aí não.
Aproveitando já que a gente ainda não fechou o canto da camiseta, eu sempre gosto de indicar, na verdade não é uma coisa obrigatória, mas eu gosto muito de fazer, que é uma pré-bainha na parte da manga. Como o tecido que a gente cortou, ele acaba tendo algumas rebarbas, é interessante que você faça essa pré-bainha para dar um acabamento melhor quando a gente for dobrar a barra, porque o acabamento do tecido já vai estar pronto. Mas assim, é uma coisa opcional, se você quiser você pode fazer na hora também. Feito isso, a gente agora já pode partir para o fechamento aí das laterais da camisa. Essa parte não tem muito mistério não, só tem na verdade algumas considerações importantes para essa parte. A primeira delas é sobre a cruzeta, que é essa parte que vai ficar embaixo das axilas. Bom, antigamente eu costumava começar a costura pela manga e aí eu ia descendo a costura até chegar na barra, mas quase sempre me sobrava aí uns 2, 3 dedos de tecido. Então, depois disso, eu passei a fazer a costura começando pela própria cruzeta. Então, eu escolho uma direção e é só você passar uma costura normal até a barra. Feito isso, é só agora partir para a costura na manga e fechou, tá tudo certo. E aí, como vocês puderam reparar, a costura está perfeita, fica tudo perfeito. O acabamento aí do rebate que a gente fez aquela hora, tudo muito perfeito. E aí, a gente vai partir para o rebate da costura da lateral, que a gente acabou de fazer. Não tem muito mistério. A única preocupação que a gente vai ter aqui nessa parte é a preocupação com o tecido, com a dobra do tecido. Então sempre verifique se o tecido está realmente dobrado antes de passar a costura, porque o retrabalho na costura é um dos piores retrabalhos que tem. E essa é a nossa camisa com a lateral já fechada. Aí vocês podem perceber, o acabamento ficou muito bom. E agora a próxima etapa vai ser a etapa da barra da manga. Então para isso, mais uma vez, é só, não tem muito mistério. A gente já definiu aí a medida do comprimento da barra no próprio molde, então é só você usar o próprio molde como referência aí. Lembrando sempre de vincar a peça com ferro, porque isso ajuda muito, facilita demais na hora da costura. O acabamento fica muito melhor e assim muito mais fácil. E aí, já feita a marca do comprimento que a gente quer para a manga, é só você dobrar para a direção que vai a costura, é só você dobrar normalmente a manga para dentro. E aí, como a gente já fez a marca e como a gente já adiantou a pré-bainha, agora é só mesmo alinhavar e costurar. Normalmente, não tem muito mistério aqui não.
E aí a gente vai passar para a costura da barra da manga. Bom, como vocês podem ver, eu costuro a barra da manga pelo lado de dentro, mas assim, isso vai de cada um, não é uma obrigatoriedade aí você fazer dessa forma. As máquinas mais atuais já vêm com um calço próprio para costura da barra. Como ainda não tenho essa máquina, também não faço muita questão. Assim, dessa forma, eu faço dessa forma porque funciona para mim e tá ótimo. Terminada a costura da barra, da manga, agora a gente vai passar para a barra da camisa, né? Vamos aproveitar que a gente já está fazendo esse acabamento. E aí não tem muito mistério não. Você vai dobrar o tecido 2 vezes e vai passar uma costura normal. Muito parecido com o que a gente fez naquela pré-barra da manga, só que aqui a gente vai dobrar o tecido 2 vezes. Não, minto. No caso, a gente só vai dobrar o tecido uma vez mesmo. Aqui a gente vai dobrar o tecido uma vez na primeira. E assim que a gente terminar, vai dobrar o tecido mais 2 vezes. Não é... Essa questão de quantidade não é... Essa quantidade não é nenhum tipo de regra, não. É mais para a costura que a gente está fazendo agora não aparecer na outra dobra, né? E aí vai passando, tomando cuidado sempre para dobrar o tecido, para respeitar a curva do tecido. E aí aqui no final o retrocesso, né? Que eu tô esquecendo de falar ele no tutorial inteiro. E agora vamos passar para a parte que eu mais gosto, que é a parte da gola, a costura do colarinho. A primeira coisa que a gente vai fazer, que não vou muito me adentrar nesses detalhes, é colar a entretela, né? Porque é interessante que a gola fique mais rígida, mais enrijecida, né? O acabamento fica melhor. E aí a gente vai começar pela parte do colarinho, né? Da gola. Marcando, é o mesmo processo de sempre, alinhavar, agulhar para deixar tudo certinho. A costura é uma costura normal, respeitando aquela margem de costura que a gente fez. A gente vai passar uma costura de fora a fora, menos na parte de baixo, ainda não vai a costura. Feito isso, agora a gente vai pegar a tesoura e vai fazer uns piquezinhos. Primeiro a gente vai tirar o excesso, né, de tecido de algumas partes dessa ponta e a gente vai fazer vários piquezinhos ao longo da gola. Isso vai facilitar na hora que a gente for virar e não ficar aquela sobra de tecido atrapalhando, né? Porque o acabamento da gola tem que ser um acabamento muito bom, né? Porque é uma parte que vai ficar em evidência na camisa. E aí, para desvirar esse canto, é só utilizar uma tesoura mesmo, não tem muito mistério não. Mais uma vez a gente vai passando ferro, né? É interessante que na gola isso seja feito com muito mais atenção. Pronto. Agora a gente vai encaixar o pé da gola junto com a gola. E nessa parte eu gosto de já pegar uma dessas partes e já fazer a bainha delas, que isso vai adiantar muito lá na frente, vocês vão ver. Então pega uma das partes antes de encaixar
Já faz o vinco certinho, utilizando o próprio molde, não tem muito mistério aí. E aí você vai passar uma costura de fora a fora como se estivesse fazendo uma costura normal. Agora é só você fazer o sanduíche aí do colarinho. Presta só atenção aí na questão da face do tecido, né? Porque quando for desvirar, vai ter que ter tudo lá do mesmo lado. Outra coisa é em relação à parte da intertela. Tenha cuidado com a parte da intertela. Então coloque intertela com a intertela. E agora, feito isso, você vai simplesmente costurar. Essa parte aqui é uma parte que requer um pouco mais de cuidado, porque ela tem essa curva, né, do colarinho. Então é só você ir devagar, levanta o pé calcador com a agulha dentro para não sair, vai virando, não faça com pressa. A gola é uma parte delicada, não tem muito mistério também aqui não. Só lembrando também de sempre esticar o tecido, né? Porque não sei a máquina de vocês, mas a minha sempre agarra um lado do tecido, então sempre fica uma parte maior do que a outra. Fora isso, é só seguir isso que fica tudo ok. Mais uma vez, lembrando sempre de terminar com um retrocesso. Eu tô esquecendo de falar isso. Bom, terminado aí o sanduíche, é só você desvirar. E aí, quando a gente desvira, a gola tá toda pronta. Repara que um lado já tá com a pré-bainha e o outro lado não. Mais uma vez é interessante que você estique com ferro. E agora a gente vai para o encaixe do colarinho. Na camisa. Aqui eu estou indicando que você faça um pique para marcar a peça ao meio, mas particularmente eu não acho válido fazer isso. Por quê? Porque eu sempre centralizo as minhas peças usando a própria extremidade das duas pontas, ou seja, quando eu encaixar uma ponta na outra, que vocês vão ver aí, o próprio fato de eu encaixar, de eu igualar as duas pontas, já me dá o ponto médio entre elas, entendeu? Então não tem necessidade de centralizar a peça por esse ponto, por esse pique que a gente faz no meio. Eu faço assim, eu nunca tive problema em fazendo assim. Então se você já faz dessa forma, enfim, eu só estou ensinando porque o padrão é esse mesmo, mas não é isso que eu utilizo. Eu posso até utilizar isso como referência, mas não é isso que eu utilizo de forma definitiva para fazer as minhas camisetas não, as minhas costuras não. Tá vendo? Ó, só você alinhar as duas pontas. E aí ela mesma vai te dar o meio. Assim, e lembrando que você não vai costurar a parte que a gente dobrou lá, que fez aquela dobra naquela costura. Só vai costurar a parte que não tem a bainha ainda. E aí sempre tomando cuidado para esticar o tecido, mantendo o tecido sempre esticado. Não pode franzir nessa parte. Então é interessante que tenha franzido nessa parte. E aí vem a explicação de por que a gente fez aquela dobra inicial. Porque ela vai facilitar muito agora na hora do acabamento do pé de gola, do colarinho na camisa. É só você virar, a costura já vai estar embutida, tá vendo?
É só você virar, fechar, encaixar certinho e vir com a agulha aí segurando o tecido. E aí a gente vai vir alfinetando o tecido, já deixando ele bem esticado, para não ter nenhum tipo de prega. Tá vendo como é que fica muito mais fácil o acabamento? Feito isso, agora a gente vai fazer um pesponto, uma costura bem rente mesmo, só de acabamento. E vocês vão contornar todo esse pé de gola, entendeu? Aqui no vídeo eu vou fazer só uma costura reta aí, mas não é aconselhável, e nem por questões estéticas, nem por questões de durabilidade, não é aconselhável que você faça o que eu estou fazendo aqui. Mas enfim, eu não sei porque eu fiz dessa forma, tomando muito cuidado para encaixar o tecido certinho nessa parte, para não franzir. Ali eu errei um pouquinho, mas eu não tô nem importando, eu não me importo muito com isso. Como vocês puderam perceber, como a gente já fez a medida certinha, o transpasso ele já encaixa perfeitamente. Pronto, e aí a gente já vai estar com a camiseta quase pronta. Agora a gente já pode passar para o transpasse, né? Para a parte do caseado onde vão os botões. Então, para isso, mais uma vez, é só usar o próprio molde como referência. No molde a gente já deixou detalhada a distância dos botões. Então vocês vão pegar aí uma caneta, que seja forte de preferência, e vão vir marcando o meio desses botões na camisa. Não tem muito mistério nessa parte aqui não. Depois de feito os botões, você só vai pegar a régua e vai se preocupar em centralizar esses botões. Lembrando que eu faço como se fosse um I, então eu faço duas pontinhas com a largura do caseado e faço com a altura. No meu caso aqui eu estou fazendo uma altura de 1,5 centímetros, de 1,5 centímetro. Pronto. Agora já na máquina a gente vai ajustar a pressão do pé calcador para mais alta que você tiver. É interessante que a gente faça isso para o ponto sair bem rente. Bom, a minha máquina é uma máquina que tem já o caseado pré-pronto no modo automático. Eu não sei qual é o seu tipo de máquina, mas se sua máquina for parecida com a minha, tem uns detalhes interessantes aqui. A primeira coisa que você vai fazer é centralizar o ponto do caseado justamente com a abertura do pé calcador. Ele vai ser a referência aí para o caseado. A primeira coisa a ser ajustada para fazer o caseado é essa roldana, que muita gente não sabe para que ela serve. Na maioria das máquinas ela fica no ponto onde você dá o retrocesso. Mas ela funciona da seguinte forma: se o seu ponto vai ser pro lado do caseado vai ser para o lado esquerdo, você vai girar ela toda para o lado esquerdo. Se for toda para o lado direito, você vai girar toda para o lado direito. Ó, lembrando mais uma vez de girar a manivela, de girar a roldana para o lado do seu ponto. E aí você vai seguir o passo a passo de acordo com o seu modelo aí da sua máquina. Se a sua máquina não tem esse modelo de caseado pronto, é só você fazer isso na mão mesmo. Claro que vai ser um pouco mais complicado. Finalizando aí o ponto do caseado. Uns 4 voltinhas já tá ótimo. E aí quando a gente tira, o caseado tá perfeito. Repita esse processo aí em todas as outras casas. E já quando você tiver completado tudo, a gente vai passar para a abertura das casas. Eu tenho só uma dica nessa parte,
que é a questão do alfinete. Muita gente usa essa ferramenta para poder abrir costura, mas na verdade essa ferramenta ela é para abrir caseado de botão. E para isso basta você fixar em um alfinete na extremidade e aí você pode correr a ferramenta tranquilamente, sem medo de que ela arrebente aí o caseado. Não tem muito mistério nessa parte não. Como vocês podem ver, ela abre o caseado perfeitamente aí sem quebrar a costura. E agora a gente vai passar para a última etapa da costura da camisa, que é a demarcação da casa dos botões. E aí a gente vai usar como referência o próprio caseado que a gente fez na vista dianteira. Só com uma atenção aqui, com uma ressalva. Nós vamos centralizar os botões de acordo com a proporção da camiseta, ou seja, se a gente perceber que a lista está um pouco torta, é só você entrar um pouco essa casa e marcar o botão mais para frente, porque ele vai ficar escondido, né? E aí na máquina a gente vai ajustar as configurações da seguinte maneira. Eu gosto de aumentar a proporção do pé calculador para o ponto do botão ficar bem justo. Ali vocês também perceberam que eu ajustei o zigue-zague e aí vocês vão ter que ver isso antes, de acordo com a dimensão do botão em que você vai colocar. O ponto da máquina eu ajusto para 0 para não correr, para a máquina não correr o tecido, né? Não é interessante que ela mova o botão na hora que a gente estiver pregando. O zigue-zague e também a pressão do pé calcador, né? Mais uma vez para o ponto do botão ficar bem justo. Na máquina não vai ter muito mistério. Você vai pegar o botão aí que você escolher, vai centralizar ele onde você já marcou, onde você já demarcou. E aí a lógica vai ser um pouco parecida lá com a questão do caseado, com o ponto do caseado. A diferença aqui é que você vai girar a manivela antes de começar a bater a máquina, porque você vai ter que certificar de que a agulha está correndo livremente aí no botão. Senão você vai quebrar. Feito isso, dá umas 4 ou 5 voltas, já é o suficiente para pregar o botão já. Não tem muito mistério aqui nessa parte também não. Pronto, a camiseta agora está pronta. Agora é a hora de você olhar, tirar aquele restante de linha, né? Não é interessante que você entregue uma camiseta dessa se for um presente com aquelas linhas sobrando. Então é hora de você eliminar as linhas, enfim. E para reforçar os botões eu também gosto de dar um pingo de cola, aquela cola forte, no verso dos botões para ele não correr o risco de desfiar. Então você dá uma gotinha, pega uma agulha mesmo, pinga na pontinha da agulha, vai ali atrás do botão e dá um reforço. E é isso, esse é o resultado da camisa. Eu espero que vocês não tenham dormido no meu tutorial, mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.